O tem senhor ódio acha, daqui. então, mas o senhor acha que tem que entender o país para dar certo a economia? Para dar nome aos bois, professor. Tem nome que aos saber. bois. Tem, Eu sempre dou nome aos bois, esse é o problema. hein, professor? Tem. Tem que entender como o país funciona para funcionar dentro do país. E país. para entender que nós temos, é uma coisa que eu estou estudando agora, eu estava discutindo até ontem com uns amigos, nós temos peculiaridades nacionais que são incríveis. Por exemplo, sem cair naquela ideia de aquarela do Brasil, de Ari Barroso e tal. Mas nós temos características do Brasil, a inventividade do brasileiro. Isso é uma característica extremamente positiva que tem no Brasil. Sim. O processo de imigração nordestina, o cara que saiu isso que eu citei anteriormente, o cara veio de Quixeramobim, no sertão central do Ceará, 2 semanas depois estava em São Paulo e vai trabalhar numa fábrica. Como é que esse cara faz essa transição? Na Inglaterra demorou 2 séculos, que é o processo de cercamento e a Revolução Industrial. Aqui em 2 semanas, cara. O cara aprendeu na garra lá como é que funcionava aquela máquina. Essa inventividade, essa é uma qualidade que nós temos. Essa relação que nós hoje está deteriorada, mas tínhamos até recentemente, da cordialidade, né, que nós perdemos. Isso e temos que recuperar, porque esse é um tesouro do Brasil. Dos tesouros brasileiros foi, claro que tem uma carga ideológica nessa leitura, eu sei, mas é verdade também que ela existia na realidade. Essa cordialidade, a troca, gentileza, a não está mais na moda. Somos hospitaleiros. Então, não está mais na moda, o que está na moda agora é o ódio, a calúnia, a agressividade, a desqualificação do outro, e que mostra, eu estava lendo um livro agora desse Giuliano da Empoli, um italiano, publicou aqui, chama Os Engenheiros do Caos, um livro pequeno, dá para ler rápido. Ele analisa esses fenômenos, Trump, depois vai Salvini, Orbán, passa pela França, tal, dá uns toques aqui do Brasil. No caso da Itália, ele pega o Salvini e pega o Movimento 5 Estrelas. E como você desqualifica a política e transforma o ignorante em dirigente político. O Di Maio, lá na Itália, que assumiu lá como vice-primeiro-ministro, nunca tinha trabalhado. Ele trabalhava no estádio São Paulo, porque não existe Paolo e Paola, é só no Brasil, é Paulo e Paula, né, em italiano. Mas aqui virou Paolo e Paulo, não sei porquê. Mas tudo bem, vamos em frente. No estádio de São Paulo, o estádio Nápoles, ele trabalhava guiando as pessoas que entravam para saber qual é o lugar. Era o trabalho dele. O cara virou vice-primeiro-ministro. A prefeita de Roma não sabia nada. O Salvini nunca trabalhou. O Salvini não consegue conhecer coisas básicas da história da Itália. E tinha até recentemente, estava no governo. Aí você passa para outros, a ignorância tomou poder. Então é legal ser ignorante, porque a ideia desses líderes é ser igual, entre aspas, o povo, né? Eu também não sei nada, e aí você tem toda essa fala populismo, né? É o populismo. Mas não essa palavra está desfigurada. Essa palavra está desfigurada. Não, o populismo no sentido científico clássico, que é da América Latina, é diferente. Por exemplo, no caso do Brasil, você tinha Vargas, Arraes, Jânio, Adhemar, eram todos formados. Muito bem formados, né, ideologicamente. O Adhemar fazia aquele gênero, tal, mas o Adhemar tinha feito medicina e fez pós-graduação na Alemanha e na França, tal. Ele construiu uma persona, mas era um sujeito muito bem formado. O Jânio dos anos 50 e 60, não o Jânio depois, era um cara muito bem formado, um excelente administrador naquele momento. A Reis tinha formação, Getúlio Vargas tinha formação. Então esse líder populista que se ligava diretamente à massa, ele tinha formação. A modernidade populista é a desinformação.